Hoje a nossa aula é sobre a importância do descanso da mãe e com uma participação especial da terapeuta Valquíria, que vai nos dar orientações para ajudar nesse relaxamento, que nós mães precisamos, né? Porque não adianta apenas o bebê dormir bem. A gente também precisa de um descanso reparador. A gente também precisa dormir bem. Então a Valquíria vai ensinar pra gente essas técnicas que ela, como terapeuta, conhece, que ajuda muitas mães. Então vamos esperar um pouquinho o Instagram avisando as pessoas. E esse é a nossa quinta aula da jornada Sono Amável, que são uma série de 10 aulas sobre sono do bebê, rotina da mãe, realmente pra gente trilhar um caminho de maturidade em relação ao sono dos bebês, não apenas ficando com diquinhas, mas aprendendo realmente a refletir toda essa questão do sono do bebê, tudo que envolve isso, né? Então, se você ainda não está inscrito no nosso evento, digita jornada aqui ou depois no meu direct, e aí vai aparecer para você se inscrever no nosso evento e entrar no grupo. E a gente vai ter também um sorteio para quem ficar na live até o final, vai ter o sorteio de um livro digital. E depois você precisa, o livro Guia Prático Sono Amável, que custa R$97 esse livro, né? E eu vou sortear ele aqui gratuitamente. Você só precisa, depois da live, ir lá e compartilhar o post da jornada que tá lá no meu feed. Compartilhar nos seus stories e me marcar. E aí eu vou fazer esse sorteio. Eu tenho até que fazer das duas últimas aulas que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. E vou entrar em contato com as mães que estavam para receber o livro, né? Então eu vou esperar aqui a Valquíria entrar. A Valquíria, ela é lá do Mato Grosso do Sul. E aí o fuso é diferente, né? Lá é 1 hora a menos, se eu não me engano. E eu acho que eu espero que ela tenha lembrado disso. Hoje, eu espero que a Valquíria tenha lembrado que o nosso fuso é diferente. Porque ela tá em Brasília e é 1 hora a menos, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cansaço da mãe, né? A gente vai falar também sobre o sono do bebê, mas focando na mãe hoje, porque tem muita gente que acha que a mãe não tem que descansar, né? Que não é importante que a mãe descanse, que é normal que a mãe tenha essa privação de sono, né? Eu fiz até um chazinho de camomila aqui, tô mais calma hoje. Então, a gente tem muito isso na nossa cultura, que a gente às vezes até as pessoas antigas falando: quando eu tive bebê, meu bebê dormia, eu ia fazer o serviço de casa. Eu não ficava descansando, não. Né? Com o meu bebê recém-nascido, eu arrastava os móveis para fazer faxina. E a gente vê muito essa cultura um pouco assim, enraizada no nosso país, de que a mãe não precisa descansar, de que o sono da mãe não é importante. Tanto que aqui na nossa cultura é muito normalizada, né, a privação de sono. É muito normalizado que a mãe não descanse, que é assim mesmo, que é uma entrega, uma doação. Mas na verdade não deveria ser assim, porque depois essa mãe fica com um estado mental muito ruim, né? Não só mental, como todas as faculdades dela ficam prejudicadas por não dormir. Parte física, emocional, intelectual, tudo é prejudicado quando a mãe não tem ali o descanso adequado, né? Aí tem até o que dizem as estatísticas, né? Vocês sabiam que muitos acidentes de carro são causados quando a mãe não dorme? Quando a mãe ou o pai está em privação de sono? A pessoa que está em privação de sono, ela não deveria dirigir, né? Porque ela não tá com a atenção dela 100% ali. A atenção dela tá diminuída, a memória tá diminuída. Ela não tá com a capacidade cerebral dela totalmente ativa por causa da privação de sono. Então é muito bom de descansar. Eu também era mãe que descansava. Meu bebê dormia, eu dormia junto. O meu primeiro filho, meus bebês sempre foram de dormir muito, né? Então eles iam fazer uma soneca de 3 horas lá e eu dormia junto também. Aí depois ele acordava de madrugada, porque nossa rotina não era ajustada. Então acabava que ele acordava de madrugada. A Maria tá aqui comigo. Meu esposo foi pro grupo de oração com as crianças, os bebês ficaram comigo. Aí a Maria acordou, gente, então eu falei, vai ficar aí. Ela tá lendo um livrinho aqui. Ela foi dormir 6 da tarde, mas aí despertou.
Eu achei que já ia ser o sono noturno, que hoje foi um dia que não teve soneca. Mas também só os 3 primeiros meses depois fui me adaptando. Sim, a gente vai, né, aguentando mais ficar acordado. Mas eu até hoje, sabia? Se eu acordar muito cedo, eu tenho uma necessidade de descanso. Fazer pelo menos um cochilinho à tarde. Eu sou bem dorminhoca. Esperar a Val chegar aqui. Gente, eu tô pensando... Eu não falei com a Valkyria, mas eu tô pensando se ela lembrou que o nosso fuso horário é diferente. Pode ser que ela não tenha lembrado, né? Vamos esperar ela chegar aqui. Porque lá pra ela é 8 horas agora, mas eu falei que era às 9. Ah, a Val chegou. Oi, Val, já tava achando que você não tinha lembrado que o nosso fuso era diferente. Eu já aceitei, acho que agora é só esperar, né? Ele aparecer. Ai, que Ai, alegria! Tudo tudo bem? bem, Val? Quanto tempo? Boa noite! Ai, tô muito feliz de estar participando aqui dessa reabertura, né, Luara? Você tem vários produtos que me auxiliam muito, tá, gente? Então, a Luara, ela é minha amiga já há algum tempo, minha amiga digital. Deixa eu colocar um filtro aqui também, que eu quero ficar bem linda. Ah, agora sim. Ai, eu tô, né, a mentira aqui. Não, gente, é assim, vida de mãe. Nós duas somos mães, deixa eu só me enquadrar aqui. Mães, donas de casa, né? E dentro das nossas formações, a gente espera servir da melhor forma. E também é um trabalho, né? É um trabalho que dentro desse ambiente diferente que nos permite estarmos em casa com os nossos filhos e também servir naquilo que é o nosso propósito, dentro que cada uma de nós encontrou aí como uma missão. Mas eu entendo que a nossa missão, eu já estou chegando me apresentando, gente. Se apresenta. Que a nossa missão aqui é tornar mais leve a jornada de muitas mães, né? E então eu vou começar me apresentando, Luara. Não sei se você Pode já se havia feito isso. apresentar. Pode se apresentar. Eu peço desculpa pelos minutinhos de atraso. Eu estava fazendo uma mamadeira, né? O Estevão já está na fase da mamadeira e tá bem chatinho naquela fase em que os dentes estão saindo, não saiu nenhum. José também, nasceu o primeiro dele, mas ele tá Ah, o dele chatinho ainda essa não. semana. Eu combinei com ele dele me dar esse dente de aniversário, então vai ser essa semana que vai sair, se der tudo certo. Mas meu nome é Valquíria, eu tenho 33 anos, eu sou casada com o Matheus, nós temos 6 filhos aqui nessa terra e temos 7 filhos no céu, então eu sou mãe de 13 lindas almas que Deus designou para esse tempo na minha vida. Eu trabalho aqui na internet como uma instrutora para o parto sem dor, né? Foi através de uma busca para o meu primeiro parto natural. Eu tive 3 cesáreas, então nós sabemos hoje que é necessário um conhecimento para a mulher que deseja dar à luz, aquelas que já passaram por cesárea. Então eu fiz todo esse caminho e encontrei dentro da minha fé católica esse meio que é o método psicoprofilático, né? E através disso eu vi que funcionava. Depois eu tive um medo, então eu tive 3 partos cesáreas. O primeiro parto natural sem dor tem relatos. E aí eu fiquei com medo que aquilo fosse apenas uma graça imerecida, como tudo é. Quando eu engravidei pela segunda vez, eu pensei, não vai dar certo, eu acho que a técnica não funciona. Não funciona para todas, né? Deve ser algo específico para aquele momento que eu estava precisando. E aí a técnica funcionou. Nesse período eu auxiliei algumas amigas, né? E aí sim, depois dessa prova de que a técnica funciona, mas a certeza de que é a graça que age, eu fiz esse primeiro curso, né? E comecei a dar as mentorias, e aí tive meu terceiro parto natural sem dor, e agora estamos sem bebês, né? No forninho e sem bebês. Somente Deus sabe quando haverá de vir outro. Mas eu entendo também que nem tudo é para todo mundo. Porém, essa questão da ordem do sono, eu entendo que é para todo mundo, né? Então, embora o parto sem dor, eu sempre diga, ele é um caminho possível para aquelas que desejam e para aquelas que, assim como eu, por medo, não podem tomar uma analgesia. Talvez seja o melhor caminho, mas para outras é um caminho de sacrifício, de santificação, de entrega da dor. Eu entendo que esse é o melhor caminho.
Eu ainda não fiz esse caminho, essa via dolorosa, mas como o Papa Pio sempre diz, né, lá na carta que ele recomenda sobre a questão do parto sem dor, ele fala que a maternidade nós haveremos muito que sofrer. E aí a Luara me convidou para fazer essa live sobre o sono dos bebês. Eu tenho os meus relatos, né? São 6 crianças, são 6 processos, alguns sem conhecimento e muita dor, outros com conhecimento, pouco sacrifício e aí não tantos resultados, e outros com mais esse conhecimento ativo, né? Inclusive do curso da Luara. E isso facilita muito a vida. Eventualmente, a gente precisa de estratégias para cada fase, né? Um bebê não vem com um manual, cada um realmente vai se adaptar ali às fases de introdução alimentar, nascimento de dentinhos, de formas diferentes. Tem até a questão dos temperamentos dos bebês, né? A gente vê que eles sofrem de modos diferentes, né? Uns dos outros, É, mas estarmos preparadas, buscando esse conhecimento realmente, assim, se debruçando ao estudo como vocês estão fazendo aqui, e a Luara proporciona isso no perfil dela, é um caminho mais perto dessa santificação que a maternidade nos propõe, porque a palavra de Deus diz que a mulher será salva pela maternidade. E a gente entende que os salvos são aqueles eleitos, escolhidos, e por que não dizer já que são os santos? Porque se você vai conviver com Deus, então você também deverá ser como ele. Então, a mãe será santificada pela maternidade. E às exato. vezes a gente perde essa visão de que é um caminho de sacrifício, mas não significa que é um caminho doloroso. Verdade. Calma, é também, mas é mais sacrifício. O sacrifício ele é algo ativo, né? Você entrega. E tem algumas frases que eu sempre lembro assim Ô, de santos, Val, né? eu vou pegar, o José tá chorando, eu tô sozinha com eles aqui, eu vou pegar eles, vai ter participação Certo. especial. Aí você continua falando, tá? Eu só vou pegar ele, Certo. tá? Combinado. O Então, eu ia dizendo que existe o caminho de sacrifício, que é o caminho da cruz, é um caminho que nós deveremos passar, mas às vezes a gente olha para esse sacrifício da maternidade e vê só a parte dolorosa, tudo aquilo que eu tenho que abrir mão, todos os meus desejos e as minhas vontades. Agora, né, principalmente aqui nesse perfil onde a gente ouve muito a Laura falar sobre o sono do bebê, mas e o sono da mãe, né? Então, quando a gente olha só para nós e vê, nossa, é um sacrifício, eu estou em restrição de sono, o que eu preciso fazer? Essa entrega da mãe, esse sacrifício, ai, que lindo! Essa entrega da mãe, esse sacrifício, ele é um caminho de entrega por amor. E quando a gente olha por esse viés, por esse ângulo, a gente começa a expandir o nosso desejo de servir de verdade, porque a gente vê frutos na nossa entrega sacrificial. A gente vê os frutos dos nossos filhos na ordem, né? Na ordem, nas rotinas que a gente coloca, e é muito fácil, entre aspas, quando a gente tem a ferramenta certa. Hoje mesmo lá no meu stories eu estava falando sobre isso, que não basta a gente fazer algo, a gente precisa ter a ferramenta certa. Isso encurta o tempo. Então, se você que está aqui buscando essa rotina para o seu bebê, você já está no caminho, um passo a mais para transformar esse sacrifício em amor, porque você está dedicando o seu tempo, você está buscando conhecimento. E eu venho trazer aqui um olhar, Luara, não sei, você deseja falar alguma Não, coisa? pode falar, pode continuar, tá muito rico. Eu vim trazer aqui para vocês um conhecimento que me ajudou muito nesse caminho da maternidade, principalmente em relação à restrição do sono da mãe, que em grande parte se dá pelo agito do bebê da madrugada. Não sei se vocês tiveram bebês agitados, mas a gente sempre tem. E eu acredito que quanto mais imatura é a mãe, quanto menos sacrifícios ela está disposta a fazer, mais difícil é esse início com o bebê. Na minha primeira gestação, aí entra uma parte de um relato pessoal. Eu não sabia o que era cuidar de um recém-nascido, e o meu recém-nascido, Miguel Ângelo, hoje tem 13 anos, mas né, ele tinha cólicas terríveis. E tinha aquele ensinamento antigo de que o bebê vai ter cólica de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 9 meses. Eu não sei de onde saiu isso. Mas essa era a regra. Então, assim, começou a ter cólica, serão 3 meses de cólica. E por acreditar naquilo,
Cada vez que ele chorava, eu já delegava aquilo. Ah, é a cólica. E aí eu ficava naquele processo de embala e faz bicicletinha. E são os processos assim que eu mais agitava a criança do que acalmava. E eu mais me irritava do que resolvia. E isso é muito comum quando a gente não tem conhecimento e tem muita interferência. Então, as mães de primeiro filho por aqui devem estar vivendo processos parecidos, caso elas não tenham estudado, caso elas não tenham entendido e não tenham ainda dominado a situação. Então, esse domínio, meninas, mulheres, esse domínio, ele vai passar por cada área da nossa vida. Não é só o domínio do sono do bebê. Esse é o primeiro passo. Há o domínio da rotina. Eu sei que a Luara fala aqui também sobre rotina. Uhum. Há o domínio de você dominar a sua casa, de você dar ordem também em tudo, nas roupas, na limpeza, mesmo que você tenha a quem delegar. É preciso que você domine para que você saiba o que pedir. Enquanto a gente não domina essas áreas, a gente fica na murmuração. Maria, você vai Eu derrubar. falo a gente porque eu me incluo nisso, né? São anos sendo mãe e são poucos anos com esse olhar atento em melhorar. Eu tinha um olhar vitimista. Poxa vida, é só comigo. Eu fui premiada com o bebê mais agitado de todos. Eu fui premiada. Ai, outra coisa. Eu sei que a Luara fala também dessa questão dos saltos de desenvolvimento, né? Que não é exatamente assim. Mas eu tinha recebido informações erradas sobre saltos de desenvolvimento, baixei um aplicativo, paguei caríssimo aplicativo. Chegava na época do salto, o bebê não estava saltando, não estava quicando, não estava fazendo nada. Mas eu estava naquela ansiedade, porque na próxima semana dizia que ele ia ter uma agitação, uma irritabilidade. Eu esperava por aquilo, porém não era jamais no meu primeiro bebê, foi no meu quarto bebê. Então ali. Aqui tem algumas mensagens. Graças a Deus ela não teve cólica, sua mãe da primeira viagem. Amanda, eu fui premiada na primeira filha com uma dorminhoca que não deu trabalho. Olha só que legal. E aí, quando a mãe tem uma experiência diferente dessa, da que vocês estão contando aqui, ela se sente desamparada. Porque ela pensa, eu não tenho o que fazer. Ele é assim. Ao invés de buscar solução. Hoje aqui gente, compartilhem o perfil da Luara, compartilhem o conhecimento que ela passa. Se ajudou você de alguma forma, eu sempre estou compartilhando ela lá nos meus stories, porque é um conhecimento que quando a gente adquire, a gente para de criar expectativas falsas de uma piora. Sabe aquele terrible two? Todo mundo espera que ele aconteça. Não quer dizer que vai acontecer. Mas se você está esperando ver, eu como uma hipnóloga que estudo hipnose, eu posso dizer, há uma sugestão nessa fala. E essa sugestão, ela pode entrar na casa de muitos como uma verdade. E aí você começa a dar nome para o seu filho. Nossa, você é agitado. Você é uma criança inquieta. Você é. Ai, eu li ali, você é. Você começa a colocar ele em caixinhas e aí você para de olhar para o meu filho único, exclusivo. Somente É você é verdade, assim né? como você é. E aí a gente para de amar aquela criança e começa a rotular ela. Então, hoje, o que eu vim fazer aqui é ajudar a mãe a descansar. Porque a gente, mesmo quando a rotina está ok, a vida está ok, e muitas vezes ela não está, mas mesmo se ela estivesse, quando você deita, você descansa? Ou você fica pensando naquilo que você precisa fazer, no que você não precisa fazer? Não sei se vocês têm um marido assim, mas de um modo geral, os homens pensam, eles têm uma estrutura mental diferente, eles realmente têm aquela famosa caixinha do nada, a caixinha de vários assuntos. Eu sei que vocês em algum momento já ouviram falar sobre isso, e é assim mesmo. As mulheres é uma teia, um emaranhado, um novelo de lã, passando com novelo de linha, passando com a corda do varal. É uma coisa assim, são várias juntas. Olha lá, eu não descanso. Perfeito. É isso mesmo. A gente não descansa. E até mesmo para nossa intimidade, né, enquanto casadas, que geralmente, se vocês têm filhos pequenos, vocês estão passando ou passaram por um puerpério e vocês têm uma intimidade enquanto casal que precisa ser reajustada. E isso é diretamente relacionado ao sono do bebê e ao descanso da mãe.
Então, se a mãe não descansa, a mãe não está se sentindo pronta para voltar para uma vida afetiva novamente com o marido, uma vida de intimidade. Eu falo isso por experiência própria, nos primeiros filhos, como é difícil, Não tem né? energia, né? Além da energia, a caixinha do nada não habita esse ser. Não tem como chegar aquele momento. Eu sei que muitas aqui podem não ter esse problema, mas eu falo com a maioria. Chega aquele momento, né, de intimidade com o marido e simplesmente não descansa, não relaxa, ou fica aquela sensação de não posso estar em débito conjugal para aquelas que são católicas, e acaba acontecendo aquilo, e aquilo vai gerando uma ansiedade. Se aquilo não satisfaz, no sentido de não ser um ato unitivo, fica como um ato apenas de entrega por sacrifício, né? Mais um sacrifício que a mulher faz em alguns momentos, e que nós temos períodos, o homem não. Então, se a gente passa por esse longo período de falta de descanso, nós não estamos inteiras em nada. E eu Verdade, gostaria Val. de saber de vocês que estão aqui. Faz sentido isso que eu estou trazendo? Porque além do problema, eu vim trazer um caminho para a solução dele. Então hoje vocês vão sair daqui sabendo dormir. Pode parecer uma bobagem, mas vocês já aprendem muito sobre fazer o bebê dormir. Todo mundo isso. Estratégias para o bebê dormir melhor. Mas e você? Sabe se fazer dormir? Ou você é aquela que deita na cama e vê o marido dormir assim, um piscar de olhos e fica. Ai, meu Deus. E aquele ronco, né? Parece assim que ele já tá assim, no terceiro sono, e você lá, acordada. Me diga, como que vocês são por aí? Vou esperar um pouquinho pra ver se vocês respondem aqui. Eu sou assim, o marido dorme primeiro aqui. Eu ainda fico lá mesmo cansada. Parece que quando a gente tá cansada, o corpo libera cortisol, né? A gente não consegue relaxar. Não é, Val? Que aí aquele Sim, sono vai embora por causa também do cortisol e às vezes por ficar sim. vendo celular, né? Maus hábitos noturnos. Assim, Aí perde o sono e fica lá. Eu fico lá às vezes, de um lado pro outro, às até vezes dormir, a mesmo estando mãe, muito cansada. às vezes a mãe é capaz de dormir. Olha lá, eu nesse momento, ele aqui roncando e eu acordada. Exatamente. Porque a gente entra num modo de alerta e não desliga mais. Eu capoto, mas acordo com a sensação que passou um trator. É aquele sono assim que você não descansa, você não começa relaxando, você apaga por uma questão fisiológica. Então, ter esse momento de descanso. Eu vou ensinar vocês uma técnica daqui a pouquinho. Ela é super rápida, super simples, e aquelas que colocarem isso na rotina, olha, eu acho que deve ser normal aqui assim também. Eu vou dizer para vocês que, de um modo geral, os homens têm essa facilidade em dormir, porque eles não pensam da forma com que a gente pensa. É, eles não pensam. Eles não pensam da Mas da forma que a forma gente como que a pensa. gente pensa. Eles é muito objetivo. E muitas vezes, assim, para que a gente se dê bem no nosso relacionamento, a gente precisa entender essas diferentes linguagens e, ao mesmo tempo, explicar para eles: olha, eu não quero a solução do meu problema, eu quero só o seu apoio, o seu abraço, o seu carinho, né? Porque muitas vezes o conflito é porque eles querem trazer uma solução para algo que a gente não quer solucionar. Às vezes a gente só quer falar, a gente só quer trazer uma situação, contar a situação, ela nem tem uma solução, ela é só uma fofoca do dia. E o marido às vezes fica nervoso porque ele acha que ele precisa resolver. Ele não precisa resolver, às vezes ele só precisa ouvir. Então, ter esse diálogo aberto com o marido ajuda também a você descansar, né? Você colocar as expectativas nos lugares certos. Então, é o seguinte, meninas. O primeiro passo, eu vim aqui dar uma listinha bem simples para que a mãe possa descansar. Primeiro passo é um conselho que eu tirei desse livrinho aqui, ó. Então, nada do que eu vou falar para vocês veio da minha cabeça. É a minha experiência aliada a alguns recursos. Esse aqui é A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida. Esse livrinho aqui eu já li várias vezes, ele é bem curtinho. Eu não vou abrir a página, não vou fazer uma leitura dele, mas o conselho que saiu daqui é assim: você não descansa porque você não trabalha bem.
Isso para mim foi um susto, foi um choque de realidade. Peraí, Você menino. não descansa porque você não trabalha bem. E em algum momento ele fala isso no livro. Peraí, E peraí. se a gente for meditar, é verdade. Porque quando a gente vai dormir com alguma tarefa em aberto, poxa, eu queria ter feito Aqui, espera aí, meu isso. beijo. Vou colocar o José lá. Eu queria ter feito mais isso no meu dia. Eu queria ter estado mais presente de forma ativa com os meus filhos. Eu queria ter feito a leitura noturna. Eu queria ter sorrido mais. Eu queria ter feito um bolo. Eu queria ter recebido meu marido com um sorriso, mas eu recebi ele com reclamação. Amanhã, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso lavar roupa. Poxa vida, mas eu não tenho sabão em pó. Então, assim, a gente vai ficando num looping, principalmente na hora de dormir, quando a gente deveria estar esfriando o nosso corpo, o nosso cérebro, para ele ir para esse lugar de descanso, a gente está trazendo à memória todas essas questões do dia, porque não temos ordem, porque trabalhamos mal, porque não gerenciamos bem o tempo. E aí, quando a gente se dá conta disso, a primeira questão que esse livro nos traz é que é preciso ordenar todas as coisas. E para ordenarmos todas as coisas, a gente precisa se basear naquilo que é a ordem. E a ordem, em última análise, é o próprio Deus. E aí tem esse outro livrinho aqui. Não quero que vocês leiam, nem que vocês fiquem com aquela ansiedade de eu preciso ter para ser. Não. Peguem esse ensinamento, porque é isso que me fez ligar uma chavinha na outra. E é isso que traz essa consciência. Aquelas que desejarem e quiserem comprar, ok. Mas isso não é necessário para que vocês vivam essa virtude do descanso da ordem. Nesse livrinho aqui, que é A Regra de Vida para Mães, como ordenar o seu lar e trazer paz à alma, então vocês entendem que essa leitura veio depois, por quê? Se eu não descanso é porque eu não tenho ordem, então como eu vou ordenar? Eu sempre busco, assim, uma frase que eu sempre digo, né, Luara? Tudo que você faz, existe alguém que faz melhor e mais rápido. Encontre essa pessoa e aprenda com ela. Você tá fazendo isso aqui com a Luara? Você não quer aprender sozinho, ler todos os livros do mundo? A Luara devorou vários livros, fez vários cursos, tem certificação internacional. Para que passar por tudo isso se você pode pegar o tempo da Luara, aprender com ela e resolver o problema, né? Então, muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, querendo ter todos os livros, todos os métodos, sendo que a gente pode facilitar a nossa vida. A menos que você queira ser futuramente uma instrutora de sono, trabalhar com isso, essa curiosidade vã, ela não vai te tirar do abismo que você se enfiou. E às vezes você se coloca em outro abismo, colocando leituras acima de você estar lá com seu filho, descansando, relaxando. Há tempo para cada coisa. Há o tempo certo. Se você está com um bebê no seu puerpério, se acalma. Se acalma. Não precisa fazer tudo, né? Muitas vezes a gente tem uma falsa ideia aqui no Instagram de pensar que é muito fácil na vida do outro. Nossa, dá conta de quantos filhos e agora grávida e ainda trabalha. E pensa que isso foi construído assim do dia para a noite, né? E não. Tanto eu quanto a Luara, a gente tem formação acadêmica, mas é um sacrifício atrás do outro, dia a dia. É a forja da maternidade, que Deus vai dando a graça, minuto a minuto. Se não for Ele, a gente desaba. Então, buscar essas mulheres, essas referências que nos instruam, isso vai ajudar vocês, assim, a darem passos que a gente, com a idade de vocês, com o bebê, um bebê como vocês têm aí, às vezes, a gente não tava sabendo lidar, né? E às vezes também não tava conseguindo estudar com aquele um bebê. Mas agora, com 3 bebês, já é possível ler 3 livros, assim, em um ano, em 6 meses, porque é uma graça, vocês entendem? É uma graça que só experimenta quem vive ela. Então, não pensem que isso é fruto de uma ordem de dentro para fora. É uma ordem que desce dele, é de cima para baixo, não é de dentro para fora, é de cima para baixo no sentido do mundo espiritual vem ao mundo material. E claro, começa dentro da gente, mas a gente dá o acesso para esse mundo espiritual. Senhor, me instrua, me dê sabedoria, o que eu faço, como eu faço. E aí chegou até mim esse livro. E Meu nele filho, eu, e nele eu aprendi algo que para nós já deveria ser a regra: colocar todas as coisas em volta de Deus.
tudo que você for fazer, ele é o centro. E aí a Holly, que é essa mãe, né? E ela falava que ela teve essa questão da vida monástica, né? Ela queria seguir essa vida monástica, a vida das santas, e ela não conseguia identificar como que ela, como mãe, iria ter uma vida espiritual, uma vida, um relacionamento afetivo, ia dar conta da casa, ia dar conta dos filhos. Ela é uma mãe homeschool, como ela ia fazer tudo isso? E ela tava, acho que não sei se era no quarto filho, e a casa dela era uma bagunça, uma desordem e tudo mais. E aí ela ia nas palestras e via as mulheres falando, e ela pensava, poxa, quando isso vai acontecer comigo? E eu sei que tem muita gente aqui assim, porque eu tenho 6 filhos, e eu confesso pra vocês que existem áreas da minha vida que eu me sinto assim ainda hoje, buscando alternativa. Uma delas é são as roupas, gente, aqui de casa, assim, é um ciclo sem fim, que eu ainda não consegui pegar a chave de como é que faz isso funcionar direito. Então, a luta atrás da Não outra. tem fim, né, Val? Não Não tem fim. tem. O Instagram mudou meu filtro sozinho. Mas Colocou tá um filtro aqui lindo esse. me deixou nega. As roupas não têm fim, né? Quando a gente termina. Tem um Reels que era muito engraçado. Não sei se você viu. De uma. Ela fala espanhol, mas ela no sofá, dobrando as fases de dobrar roupa. A gente dobra a roupa, primeira fase da negação, que a gente olha aquela roupa e fica assim, negando, ai, tem que dobrar mesmo. Depois vem a fase da playlist, a gente procura a playlist para colocar. Aí depois vem a fase da satisfação, né? Ficou feliz que terminou. Depois aparece assim outro cesto enorme de roupa pra dobrar que não tem fim, né? Gente, eu tô falando isso com vocês assim, eu tinha zerado meu ciclo, fui viajar, voltei, eu tô fazendo essa live com roupas aqui na frente e mais roupas batendo e 8 pessoas. Então, assim, a gente vai literalmente com a chegada dos filhos, aquelas que são abertas à vida, né? A chegada dos filhos, às vezes a gente não tá dando conta da primeira fase e recebe ali mais uma graça. Mas o que é melhor? Né? A gente escolhe olhar com esses olhos divinos, né? De que Deus deseja aquela alma e que Ele deseja me santificar ali, dobrando, passando, não passo mais, mas dobrando, guardando, ensinando os filhos, pedindo ajuda, aquelas que puderem, pagando alguém, né? Dando ali uma oportunidade de trabalho e também aproximando aquela pessoa que de repente não tem a oportunidade de ver uma família com tantas roupas, ver aquilo acontecer e ver que existe graça ali a cada momento. Então, assim, há tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, né? E aí, essa que é a Holy, e ela falava sobre essa questão de ordenar a vida e fazer uma regra de vida. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com você, caso você não tenha, né? Ela faz assim, um padre fala para ela e ela coloca tudo em 5 P's. Pessoa, parceiro, pai e provedor. Tudo isso para ela é como se fosse círculos concêntricos, ou seja, o primeiro círculo é Deus e você coloca todas as coisas ao redor. Não quer dizer que uma é mais importante ou menos importante que a outra, todas elas fazem parte de quem você é. Então, essa prece é o início, é estar em contato com ele. Depois você gerenciar a sua pessoa, a sua alimentação, a sua Mãe! atividade Oi. física, como que você vai viver seu dia. Depois, em relação ao seu parceiro, o tempo de qualidade com ele. O que você vai inserir nisso? Quando ele chega do serviço, você vai dar a sua atenção completa para ele, né? Essa questão de sermos pais. Tudo que você faz para você, vida espiritual, alimentação, refeição, atenção, você vai delegar para os seus filhos. O provedor, colocar a sua vida financeira diante dessa bondade de Deus, pedindo para que ele te instrua caso você precise de uma renda extra, caso você precise. E eu tenho certeza que a Luara também tem tido essa experiência de sermos guiadas a encontrar esses meios de rendas extras aqui na internet, né? E era um Uhum. tempo que a gente não tinha sobrando, né, Luara? Nunca É. tem tempo sobrando. Mas a ordem faz isso acontecer. Colocar as coisas, esse centro ser o próprio Deus na nossa vida. Tudo fazer por Ele, por amor a Ele, faz isso acontecer. E nesse livrinho aqui, ó, o Francisco Fausto fala que quem tem ordem. Não, é ele mesmo. Não, é o Padre Fausto. O Padre Francisco Fausto. Quem tem ordem multiplica o tempo. Tem um podcast que eu escuto direto dele. Depois eu vou até passar para se a Laura quiser compartilhar com vocês lá no Uhum. Spotify. Francisco Fausto. A Virtude da Ordem. Aquelas que quiserem ouvir. É um podcastzinho assim, pequenininho. Ele vai falando sobre várias virtudes. E aí, enquanto a gente dobra a roupa, a gente vai escutando uma coisa ou outra. E esse eu já escutei várias vezes. E ele fala que o tempo é como uma borracha.
Aquelas que sabem trabalhar bem esticam ao máximo. Quem tem ordem multiplica o tempo e é isso que acontece, né? Então, depois desse provedor, você tem aqui os 5 P's. Então, prece, pessoa, parceiro, pai e provedor, que são formas de você colocar essas áreas da tua vida. Então, talvez você esteja aí, chega na hora de dormir, não consegue descansar, porque não colocou ordem nessas coisas simples da vida. Não sabe que horas que vai passar um pano no chão. E aí, por não saber, fica o dia inteiro com aquela sensação, a casa está suja. Não sabe delegar. Sendo que quando você tem ordem, você sabe, a hora de passar pano no chão é no final da tarde, então naquele horário a casa vai estar limpa. Eu vou dormir com a casa limpa e acordar com a casa limpa. Pronto, resolvido o problema. No meio da manhã preciso passar mais um pano porque temos crianças pequenas em casa e pronto, precisa ser feito, vá lá e faça. Não leva mais que 7 minutos passar um pano aqui na minha casa. Você sabe quanto tempo leva para passar um pano na sua cozinha? A gente não Não. sabe. Ô, Val, eu tava até pensando em cronometrar, esse já é tão rapidinho, né? Passa, E às sim, vezes sofre pra fazer uma coisa que é você rapidinho. Você passa o dia inteiro. Eu não descanso com as roupas, mas elas também não terminam. Então, é assim, é o ciclo sem fim mesmo. E aí a gente fica sempre com uma atividade em mente que, se você fosse fazer, você levaria 5 a 10 minutos para resolver. Mas a gente não percebe isso, porque a gente tá sempre correndo atrás do próximo. Atrás do próximo. E eu sei que quando a Luara passa para vocês um cronograma, muitas ficam ali bem fixadas em resolver o cronograma. Mas às vezes esquecem que esse é um modelo que pode ser replicado também dentro da ordem da tua casa. Eu já vi a Luara também falar sobre isso aqui. Também dentro dessa ordem dos teus projetos. A gente precisa aprender mais sobre isso. É sobre a ordem, para que o nosso tempo se dilate. Então, o primeiro passo é esse. Deus no centro, buscar essa ordem. Segundo passo é esse, é ordenar tudo ao redor de Deus. E aí o terceiro passo é praticar. Não adianta saber. Saber e não fazer ainda é o não saber. Então, tá bom. Primeiro lugar, Deus. Como eu vou amar e servir a Deus no meu dia? E cada uma vai decidir. Vai ser na oração da manhã? Vai ser na oração do meio-dia? Vai ser na hora da noite? Como eu vou ensinar os meus filhos a amar e servir a Deus? Vai ser de manhã cedo? Vai ser na hora do almoço? Vão ser em 3 momentos? Quais são as orações que eu vou ler com eles? Então, a partir do momento que você começa a ordenar a tua vida para essas coisas do alto, que você começa a desejar de fato e pedindo sabedoria e a graça dele, ele vai se derramar. E aí vocês vão ver esses milagres, porque eu posso dizer, Luara, a tua vida e a minha vida é um milagre. Porque eu e você, lá, com 17 anos, a gente não pensava que ia dar conta. E quando teve o primeiro, eu posso garantir que você também não imaginava que seria possível Não. fazer um curso e ter um filho. Parecia assim, não dá nem para fazer o almoço, como é que vai fazer um curso? É algo assim de ajustar o olhar. E a graça vai fazendo isso com a gente, Verdade. à medida que a gente vai correspondendo. Ô, Val, e assim, muitas mães têm medo, assim, e eu falo até por mim que tem esse temperamento mais agitado, né? Assim, muitas vezes de seguir um cronograma, porque acha que não consegue, né? Fala assim, eu não consigo seguir uma rotina, eu não consigo seguir um cronograma, eu não consigo me organizar. Eu anoto as coisas que eu vou fazer, né, para eu conseguir ser mais ordenado, mas aí eu fim esqueço tudo. Sim, mas eu acho que vai muito assim da questão prática mesmo. A gente pode ter todo. Aqui mesmo a Rowley, ela fala nesse livro, ela não só fala, ela mostra. Ela tem uma Ai, eu amo tabela esse de livro, eu tô sempre consultando ele. Ela tem uma tabela, você pode usar a tabela dela e tentar se basear. Só que a verdade é que a nossa vida é muito mais dinâmica do que a vida de uma outra pessoa. Então, o nosso problema é querer encaixar a rotina do outro na minha. A gente não tá na mesma fase, gente. Eu não tô na mesma fase que eu tava há 6 meses atrás, que dirá 3 anos, 2 anos. Então, você buscar um exemplo, né? Lembra aquela frase? Tudo que você sabe, existe alguém que faz melhor e mais rápido. Encontre e aprenda com ela. Você vai procurar encontrar alguém que esteja nessa fase de ensinar os pequenos passos. E aí você vai aprender com ela. Quando você aprender tudo que você aprendeu com a Luara, você concorda comigo que esse ensinamento sobre o sono você já vai ter dominado? No próximo filho você vai usar e seguir esse passo a passo. Mas existem outras áreas a serem dominadas.
No perfil da Luara e no meu perfil, você vai encontrar mães de família que estão constantemente buscando melhorar. E, eventualmente, perguntem para a Luara como você fez. É assim que a gente aprende, entende? Ou você vai ler um livro, ou você vai perguntar como você faz. Se você não quer ter esse contato direto, né, com uma pessoa aqui do Instagram, veja alguém da tua comunidade, alguém da tua família, que tem uma virtude que você deseja adquirir. Como você fez? Como você é tão amável com o seu marido? Como você tem um casamento de 50 anos? Como você educou os seus filhos? Como todos eles fizeram universidade? Qual foi o que você colocou na cabeça deles? Qual foi a sua instrução para eles? O que eles viram você fazendo? Como você conseguiu dinheiro para trabalhar de casa? Como o dinheiro entrou, né? O que você fez? Então, assim, às vezes a gente fica vendo resultados na vida dos outros, se comparando, e a gente não quer o passo a passo? Como assim? A gente precisa do passo a passo, né? A gente não pode só desejar. Ah, será que você desejaria cada noite de choro que a Luara teve ou que eu tive aqui em casa? Será que você desejaria cada decepção que a gente teve, cada tropeço que a gente teve, até mesmo nessa implementação de rotina, de ordem? O mais terrível, e você falou muito bem, Luara, é essa fase de você sempre achar que tá atrás de alguém, sabe? Ai, nossa, eu tô tipo a última da fila, eu tô correndo, eu tô, sei lá, todo mundo tem lá sua bicicleta, eu tô a pé, manca. A gente meio que se sente assim nessa vida de Instagram, né? Uhum. A gente fica assim, nossa, eu queria tanto essa vida, essa rotina, eu queria. Gente, eu passei os últimos 15 anos sem botar o pé numa academia, eu comecei a ir agora. E eu sei que pode ter gente que entra no meu perfil e eventualmente me vê lá, tipo, na academia e pensa que tá tudo ganho, que a casa tá. Não, gente, a roupa tá se acumulando, eu não mostrei essa parte. E é um sacrifício danado levantar às 5 da manhã e houveram dias em que eu não fui, porque o bebê, agora o Estevão, né, com essa questão dos dentinhos, hoje mesmo ele tá com os dentinhos, fez febre, o que é natural. Mas aí você vai botar o seu olhar naquilo que é o essencial. E quando você tem essa estrutura de ordem, o que é prioridade para mim? É eu ir Verdade. lá me exercitar ou é eu dar atenção para o meu filho agora? E fazer isso sem frustração. O problema da nossa geração é a gente não teve bons exemplos, nós não sabemos como fazer isso, a gente não consegue lidar com a nossa própria frustração de não ter a vida que a gente deseja ter, mas às vezes não estamos dispostas a pagar o preço para alcançar essa vida que a gente deseja ter. E é uma vida de sacrifício. Não é fácil. E a É gente igual precisa de ação. quando, é igual quando assim, eu conto às vezes, porque os meus bebês com 3 meses, eles dormem 12 horas de vida, né? Dormem assim, 12 horas direto. Dormem 12 horas. Sem mamar. Era aquela fase daquele momento dos 3 meses. Agora isso não tá mais acontecendo, né? Não tá mais dormindo 12 horas direto, porque né, tem toda a influência aí. É o dentinho que tá nascendo, é a gripe que tá incomodando. Então, às vezes, a gente se compara com determinada situação que a pessoa relata, mas sem entender que é o contexto daquele momento, né? Que são fases que vão mudando. Não que a gente não tenha que buscar, né? A melhor rotina possível para o nosso bebê, o melhor sono possível, a melhor educação de sono, porque assim, é essencial, porque sem isso você não vai conseguir ter o descanso que você precisaria. Mas é aquilo, a mãe ela precisa descansar, porque todo mundo precisa dormir, então não é normal um bebê, por exemplo, de 5 meses ficar acordando a noite inteira. Até uma mãe falou comigo no direct hoje, falou: meu bebê tem 5 meses, acorda a noite inteira. Aí ela falou: mas quantas vezes seria normal ele acordar? Eu falei: no máximo uma. Assim, porque se ele tá acordando a noite inteira, tem algo aí que precisa ser ajustado. Ou ele tá com alguma questão física, de saúde, ou ele tá com associação de sono, ele tá com a rotina desajustada. Às vezes Então, até fome. Nessa idade, os meus passavam fome. até fome, tem que também. Muitos bebês precisam mamar na madrugada ainda. Então, mas não acordar a noite inteira, né? Mas é aquela coisa que a gente normaliza essa falta de cansaço da mãe. Eu tava falando isso no início da live, que a nossa cultura brasileira é uma cultura muito assim, diferente de outras culturas, como a norte-americana, que a autonomia de sono é uma coisa bem natural. Na nossa cultura, a gente normaliza que a mãe ela é mais cansada, que a mãe não dorme mesmo, que as crianças não precisam ter autonomia, que é uma coisa ruim. A gente tem essa coisa cultural, né? Sim.
E a gente associa isso também com o que a gente ouve das nossas avós, das nossas tias, que tá tudo bem. Gente, não tá tudo bem. O ideal seria melhorar. É. Melhorar a cada A gestação. Rosimeire perguntou o nome do livro, é Regra de Vida para Mães. Não Isso. sei se a gente falou. Regra de Esse Vida para daqui, Mães. é de Vida para Mães e A Virtude da Ordem. São dois livros, assim, que me ajudaram e ainda ajudam muito, que, como você disse, é um livro de consulta. Olha o estado do meu aqui, o coitado, tá? Tá tudo rabiscado, já soltou. É um livro de consulta mesmo. E volta, e assim, gente, nós precisamos ser lembradas disso, porque é muito fácil sair fora da rotina. É muito fácil a gente descambar para um lado assim, né? Por exemplo, aquele dia que o bebê chora demais, se você não for lá e fizer a tua parte, no dia seguinte vai estar tudo desandado mesmo. Nessa vida, a gente tem trabalho. O trabalho, ele é a ordem dessa vida. Isso tá lá em Gênesis, né? E aí esse é o principal livro que eu vim mostrar para vocês aqui, a Bíblia Sagrada. Esse é o principal livro. De todos os livros que você pode comprar, de todos os livros que você pode ter, e eu sou assim uma entusiasta dos livros, eu tenho uma biblioteca já formada de livros que eu ainda não li, mas eu adquiro, né, quando eu desejo, porque eu quero deixar para minha posteridade, assim, eu amo. Mas esse daqui é o principal. Todos aqueles que eu amei de alguma forma se referiam a esse. É uma intimidade com esse. Então você vê, a Role, nossa, quase derramei o chimarrão aqui. A Role, ela coloca tudo em volta da onde? Da sua vida espiritual. Ela aponta para esse. Esse daqui aponta para esse. E outros que gostaria de trazer para vocês, né, que é a Filoteia e o Imitação de Cristo, são livros daí para nossa vida espiritual, para a gente ordenar o nosso espírito. Todos apontam para esse. Então, por que que a gente também fica tanto assim querendo saber os pormenores de tudo e não tem um momento com esse que é uma pessoa? É a própria palavra do Senhor. Então, meninas, mulheres que estão aqui hoje, se você sair dessa live sem o desejo ardente de buscar esse livro aqui, você veio na live e saiu do jeito errado. Porque o nosso descanso vem nele. Porque se ele já falou que o fardo dele é leve e o jugo é suave, o que mais que a gente tá querendo? Eu É quero verdade. esse aqui. Pode ser É até o um que faz. ótimo ritual de sono, né, Val? Antes de dormir, Sim, depois que as crianças dormirem, ler um pouquinho, meditar a palavra, meditar as palavras de Jesus. O que mais o do que próprio Jesus falou, eu isso. acho tão rico. Às vezes eu quero ler alguma coisa e falo, não, vou procurar uma coisa que Jesus falou, que eu quero ouvir o próprio Jesus, o que, que ele falou, né? Como o Sermão da Montanha. A Maria vai derrubar tudo aqui. Sim, Aí faz muita diferença. E se a gente faz dorme com uma muita paz diferença. tão grande. Sabe de quem eu recebi esse conselho assim pela primeira vez? Por onde Oi, começar? Maria. Eu acho que o nosso problema também hoje é tudo tem um método, né? Tudo tem um método. Qual o melhor método de ler a Bíblia? Gente, do começo. Esse foi o conselho que eu recebi de uma mãe de família aqui do Instagram. Pra você ver como esse Instagram ele abrange assim, enfim, todos aqueles que precisam receber a mensagem, né? Se você tá aqui hoje, você precisa receber essa mensagem. Comece pelo começo. Comece por Gênesis. Mesmo que eventualmente você deseje dar uma olhadinha lá no Novo Testamento, eu faço assim, sabe? Eu tenho meu plano de estudo da Bíblia do começo e vou seguindo para a ordem cronológica, mesmo que você não esteja entendendo nada, gente. Não é o intelecto que tem que entender, é o espírito. É o contato do espírito, porque a sabedoria, ela não desce e ilumina o intelecto. Ela ilumina o espírito que ilumina todo o resto. Entende? Então a gente tem que estar com o nosso espírito pronto para nossa carne poder corresponder, trazer a memória e você pode saber, a partir do momento que você começa a ter essas boas leituras, a gente vai passar por algum momento da vida e vai trazer a memória o versículo. É assim que os nossos anjos da guarda atuam, vocês sabiam? E é assim também que o demônio atua na nossa vida. Ele não tem como te tentar a comer um chuló. Olha o chuló. Se você não sabe o que que é, como é que você vai ter vontade de comer? Não, ele vai tentar naquilo que você já consumiu. Seja você já consumiu, ingeriu, né, de alimento, ou que você já consumiu com os teus olhos, com os teus ouvidos, aonde que você repousou teu coração, teu olhar. Então, a partir do momento que você se deleita em vícios,
assim que você decide sair daquilo, o demônio vai tentar nas tuas ideias, na tua imaginação, certo? Da mesma forma, o teu anjo da guarda, o Espírito Santo, ele vai te iluminar a partir de algo que você leu, que você ouviu. Você vai ter um direcionamento, é uma palestra, é um perfil como esse aqui, ó, da Luara, que tá te trazendo informações riquíssimas, vai iluminar, né, o teu pensamento, vai te dar um direcionamento. Poxa vida, eu tava buscando como fazer um bebê descansar e lá dentro eu descobri como cuidar da casa, como ter ordem, como lavar uma roupa, como. Nossa, Laura, você mostra teu dia a dia, como fazer papinha. Ali eu descobri como ter uma vida espiritual, ali eu descobri como ter uma vida intelectual. Então, vê, às vezes você vai buscando um caminho e se abrem rios de muita informação num perfil. Agora você imagina você buscar aqui. Você imagina você Exatamente. buscar aqui. Você, diretamente na fonte, né? Você viu, Então, Val, você viu aquele meme lá do atirador? não, peraí. O atirador todo emperiquitado lá. Seguir 900 perfis católicos. Sim, Aí o outro embaixo, o atirador aquele tranquilão, da a Olimpíada que só Bíblia, tá. a Bíblia e o catecismo. Sim, É muito imagina. engraçado. Mas é É muito sério. real, né? Esses tempos eu compartilhei na verdade, a ideia ali era ser uma sketch de humor. Era o stand-up de um cara, eu nem sei quem é, mas foi um recorte, eu até repostei. Ele falava assim: então, a Bíblia é o único livro, é o livro que salva, é o livro. Tá, mas e você lê? Não. E aí ele vai contando assim, tipo, a gente reflete realmente. Isso aqui é tudo que a gente precisa para viver o manual, né? A gente lê? Não, a gente não lê. Mas, bom, eu falo a gente não lê, mas eu estou, né, no processo. E eu quero te chamar para esse processo também, porque o descanso da mãe passa por aí. Ele passa por essa visão transcendente. Afinal de contas, você está criando, ou melhor, guiando de volta para ele almas amadas e desejadas por Deus desde toda a eternidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Você estava no plano da criação do mundo e de Deus desde toda a eternidade, ele é o princípio e o fim. A Luara foi pensada para esse momento. Para trazer na terra os filhos que ela trouxe na terra agora, para estar aqui comigo e com Maria, você, quietinha, Maria. falando, ensinando, para aliviar o teu coração, para trazer luz nessa área da tua vida que hoje está sendo difícil, que é o sono do bebê, né? E dentro disso, Deus projetou todo esse momento agora. Eu e você aqui, né? Nós e mais 10 mulheres ao vivo aqui. Ele planejou tudo isso e aquelas que virão depois e que irão assistir depois e que se essa live se perpetuar, seja dentro de um curso, seja fora dele, aquelas que chegaram a esse conhecimento, ele planejou isso para nós. Ele quer que você saiba que ele cuida de você também e ele te deu esse manual para que você viva e descanse nele em primeiro lugar. Então, existe a técnica. Eu já quero avisar que a técnica que eu vou ensinar hoje ela é muito boa mesmo. Vocês já vão sentir isso, aquelas que puderem colocar os fones de ouvido ou estar num lugar tranquilo. Eu sei que é difícil quem tem criança, mas aquelas que puderem simplesmente seguir o passo a passo vão receber todos os benefícios. Esse relaxamento, que ele tem uma indução, né? A indução que eu digo, ela é uma indução verbal. Então, vocês vão estar seguindo as instruções, tá? Então, todas aquelas que quiserem, desejarem seguirem as instruções, lembrando que não tem nada na nossa fé católica que proíba isso, tá bem? É apenas um mecanismo. Deixa eu lá Existem pegar o algumas telefone. diretrizes, ok. Existem algumas diretrizes em relação à hipnose. Por exemplo, ela não é indicada para o trabalho de parto, tá? Então, existe um papa e ele fala todos os motivos, tem uma carta, aquelas que tiverem curiosidade, quiserem ler o documento, lá no meu perfil, na bio do meu Instagram, tem um link que você clica e vai aparecer, vai te redirecionar para alguns links e lá diz Carta do Papa Pio, vai direto para o Vaticano, se você quiser ler de lá, e vai também para uma transcrição que eu fiz, tradução para o português, e você pode ler. Ele fala que não é bom que a mulher faça hipnose em trabalho de parto, e ele delimita ali os motivos, e são basicamente os mesmos
dos malefícios trazidos pela analgesia com farmacológicos, ou seja, analgesia que você toma ali é intravenosa, né? Que pode haver uma dissociação da mãe com o bebê, pode arrastar o trabalho de parto, pode ter muito mais chances da mãe ter um pós-parto com depressão, justamente por causa dessa quebra hormonal que acontece com a analgesia, e a hipnose faz a mesma coisa, tá? Então, dentro do trabalho, olha que legal! Eu não sabia que isso acontecia. Você viu, Lara? Descobri uma coisa aqui muito legal. Eu fiz assim, assim e juntei os dois. Ah, agora não deu. Ah lá, olha que show! Ai, eu amei. Deixa eu testar. Então, esse aí eu nunca tinha visto, assim, ó. Então, gente, olha só, descobrimos uma coisa nova aqui nessa. Ah. Enfim, não sei se tá limitado, achei muito legal. Ai, mas Então, você derrubou. aquelas que tiverem curiosidade podem ir lá procurar. Dentro do trabalho de parto não é recomendado, tá? E existe uma outra conferência que também foi documentada, que o Papa Pio XI, ele falava sobre a hipnose para tratamentos, tá? Na Igreja Católica, ela é autorizada para tratamentos médicos, para tratamentos psicológicos, mas existem os limites. E resumindo aqui, porque esse é outro documento que não está disponível na minha plataforma, mas resumindo, os limites são: você não pode delegar a sua consciência para outra pessoa, senão por um motivo justo, né? E quando você fizer isso, que seja com uma pessoa que Ai, meu tenha os Deus do mesmos céu. princípios, Maria. que tenha os mesmos princípios morais e da nossa fé. Ai, Jesus. Então, seguindo essas recomendações, o nosso relaxamento agora, ele é simplesmente um passo a passo para que os seus músculos entendam que você sabe fazer isso. Ou melhor, sabe não, você vai aprender. Mas você pode fazer isso acontecer aí da sua casa. E fazer isso todas as noites. Mas qual que é a outra indicação? Então, lembra? Ordem. Buscar a ordem. Significa que eu tenho que buscar esse livro? Não, você pode. Mas buscar a ordem é: preciso ordenar a minha vida. Esse é o primeiro ponto aqui. Para que você descanse, preciso ordenar a minha vida. Porque quem ordena a vida, multiplica o tempo. Então, para que eu descanse, eu preciso ter tempo. Para que eu tenha tempo, eu tenho que ter ordem, ok? Ordenar. Segundo ponto, ordenar a minha vida ao redor da verdade. Aqui a gente tem um passo a passo, mas é simples, você vê? Primeiro lugar, Deus, e tudo abaixo dele. Pegue papel e caneta e escreva. Quais são as tuas funções, missões, desejos, sonhos, planos, metas? Nossa, eu vou escrever, vai ficar tudo bagunçado. Sim, vai, porque aí você ainda não tem método. Mas o método, ele pode sim vir de um livro, ou ele pode vir aqui, ó. A ciência infusa, meu povo, está disponível para nós também, sabia? Não só para os santos. É para aqueles que o amam, é aqueles que buscam a sabedoria. É aqueles que pedem. Sabe quem que recebe sabedoria? Quem pede. Então peça. Peça, Senhor, me dá sabedoria para gerenciar minha casa. Senhor, me dá sabedoria para gerenciar minha família. Me dê sabedoria para buscar as pessoas que podem me ajudar nesse ponto. A Luara é alguém que está disposta a me ajudar na área do sono, Senhor. Então, o Senhor me capacite. Ah, eu não tenho condição de investir agora. O Senhor me capacite a ter uma fonte de renda extra para que eu possa investir nesse trabalho dessa tua filha. É assim que os filhos de Deus, eles vão sobrevivendo, né? A gente ainda é uma comunidade que depende sim uns dos outros. A Lara não está aqui para falar sozinha. Essas palavras não estão aqui para serem ouvidas, jogadas ao vento. A gente está aqui para se ajudar, para multiplicar essa verdade de que Deus atua e Ele age na nossa vida. E Ele gosta sim também de agir na vida dos outros através dos filhos dele. Se não fosse assim, ele não teria mandado o filho para ser nosso irmão. Ele teria agido lá de cima do jeito que ele quisesse. Mas ele quis mandar o filho. E ele agiu na vida do filho, colocando ele no ventre de uma mãe virgem e de um pai. Então, ele quis precisar da nossa ajuda. E ele continua trabalhando do mesmo jeito. A nossa história, ela não é nossa. Ela é a história da misericórdia de Deus na nossa vida, e a nossa correspondência a essa vontade de Deus na nossa vida faz com que outras pessoas também sejam despertas para essa verdade. Você está aqui hoje para ouvir, ou melhor, para ser lembrada disso que você já sabe. Você já sabe, eu já sei. Todo mundo que está aqui que já passou, Rosimeire, a Jaque, olha aqui, a Gi, Amanda, quem está aqui ainda,
Dá um joinha e um coraçãozinho. Você já sabe disso. Você só tá aqui para ser lembrado que a gente esquece mesmo, tá? Então vamos ordenar a nossa vida ao redor dele. E aí, buscar um momento de intimidade com ele, tá? Então, como que eu vou descansar? A minha sugestão é que você faça todos os dias um exame de consciência. É assim que se descansa. Todos os dias. Papelzinho aqui, ó. Começa com papelzinho. Então, o que eu fiz? Não, fiz o que deveria ter feito? Primeira pergunta. Você só vai saber responder essa pergunta? Fiz o que deveria ter feito se você souber o que você precisaria fazer. Então, primeiro passo, lembra da ordem? O que eu preciso fazer no meu dia? Buscar, levar meus filhos da escola, botar a roupa para lavar, limpar o chão da casa, fazer almoço. Coloca numa listinha. Às vezes você não vai conseguir seguir uma regra de vida com horários determinados, mas tendo aquela listinha, você vai poder pelo menos dar aquele finalizei, finalizei, finalizei. E aí coloca nessa listinha um propósito para aquele dia, sorrir mais. Simples assim. Não reclamar, um de cada vez, tá? Vamos passo a passo, não vamos querer sorrir mais e não reclamar de uma vez que nós vamos ficar louca. Nós vamos não reclamar, vai ser terrível. Escolhe um objetivo por vez. Faz essa listinha. Nessa listinha, você pode, né, colocar, ou até mesmo usar, melhor ainda, usa a listinha lá da Luara. Vê quais horários você precisa, né, estar disponível ali para o seu bebê, o que você precisa fazer, e nesse intervalo você encaixa. Vou fazer um bolo, vou colocar uma roupa, tirar uma roupa da máquina. Eu vou passar um pano. Qual é a hora de passar o pano? Quando você determina com horários, aí você descansa mais ainda, porque aquele apito, passar pano na casa, quando você sabe que você vai conseguir passar antes do seu marido chegar em casa, se ele trabalha fora, isso já vai te dar uma paz. Quando você passar Maria por vai querer cima dos roubar mais uma brinquedos vez. e ver uma baguncinha, isso já vai te dar uma paz. Já vai te ajudar a descansar. Então, ordene a sua vida. E quando eu falo, gente, as primeiras pessoas que eu tô vendo aqui é eu e a Luara, eu tô falando pra mim também. Ela tá olhando pras roupas, me olhando de volta. Mas ordene a sua vida. Ele em primeiro lugar. Tem uma passagem aqui na Bíblia, gente, eu não vou lembrar de cor, mas ela fala assim, sobre as primícias da manhã, né? Dar a Deus as primícias da manhã. Ele nos criou para ele. Então, quando você acorda e dá o seu primeiro minuto do dia para ele, você já conseguiu dele mais atenção do que qualquer pessoa que não faça isso. Então, acordar, se colocar, né? Fazer um sinal da cruz, uma pequena oração. Talvez seja esse o momento de você, antes das crianças, tá? Porque a mulher virtuosa acorda cedo. Antes do sol nascer. Então, você vai aprendendo daqui. São segredos espirituais que vão sendo revelados a você, no tempo que você vai poder cumprir. Então eu não posso falar hoje pra você de verdade. Eu não posso falar hoje pra você qual é a minha rotina, porque a minha rotina não cabe na vida de outra pessoa que não da Valquíria, vocês entendem? Não É cabe. verdade. O meu orçamento financeiro, quanto eu gasto no mercado, não cabe na vida de outra pessoa além da Valquíria. Eu até estava comentando com uma amiga, esses dias eu pedi a graça para Deus, né? A graça dessa questão do orçamento, de dilatar o tempo, dilatar o orçamento, que nós temos 6 filhos, de buscar uma nova fonte de renda, sabedoria. E eu tenho experimentado várias vezes, por estar seguindo um conselho que foi dado aqui, ó. Isso nem estava planejado falar nessa live, tá, Luara? Mas eu vou falar porque eu acho que é importante. Maria. Sobre o dízimo. Separar 10% do Eu me dízimo. lembro dessa parte também. E Foi muito incrível, mais muito do que incrível essa isso, parte. ela não fala só para separar. Ela fala assim: testa, faz o teste. Ai, mas eu não tenho, eu já tô com dívida. Faz o teste. Eu tô falando para você. Eu tô falando para você. Maria vai Uma derrubar. pessoa que há pouco tempo começou a separar o dízimo. Eu sou uma pessoa que há poucos meses, foi esse ano. Faça o teste. Ela ainda mostra a passagem bíblica aqui. E aí, na passagem bíblica, você vem aqui ler na Bíblia e aí você vê que é verdade. Deus diz para você testar ele nisso. Caramba! Se ele diz, faz e comprova. Às vezes, essa providência, ela não vem em forma de uma renda extra, tá? Eu vou falar o que tem acontecido na minha vida. Às vezes vem na forma de eu ir no mercado e justamente o item da minha lista está mais barato do que nunca. Eu comprei pacotes de polvilho, que eu amo fazer puff, eu comprei um fardo, menos de R$ 3,80.
o polvilho de 500 gramas. Eu não sei quanto tá aí na tua cidade, mas na minha é quase 10 Aqui eu achei reais. também esse polvilho por R$ 3 no atacadão aqui. Atacadista, né? Eu achei. E aconteceu isso comigo também, Val. Esses dias eu até postei nos meus stories. Eu fui no mercado que eu precisava comprar ovo. E eu tinha ali determinado dinheiro pra comprar as coisas que eu precisava comprar, né? A melhor qualidade de ovo tava na promoção. E não tava com a validade próxima, porque às vezes eles colocam coisa na promoção que vai vencer daqui a um tempo. Não, tava bem longe a validade. E eu achei incrível, assim, eu vi muito cuidado de Deus ali. O meu Naquele ovo testemunho, jumbo meu vermelho. testemunho com molho de tomate, Luara. Aqui eu sempre tenho, eu faço um pequeno rancho, assim, a gente chama de rancho no sul, não sei como é que se chama, mas é a compra do mês. A gente faz a compra do mês. E aí depois a gente vai indo na semana para comprar frutas, legumes, verduras, o que nos faltar. Então, naquela compra, eu precisava comprar molho de tomate. E esse molho de tomate já não era a compra do mês, já era aquele extra do meio do processo, né? E além disso, eu precisava comprar mais potes de vidro para fazer mais xarope de mel, para ter aqui em casa aqueles xaropes naturais, caseiros e tal. E eu sabia que eu ia precisar investir nos vidros, porque eu não tinha mais, os meus estavam todos em uso. E eu precisaria comprar extrato de tomate, mas os vídeos seriam em outro momento. Ou seja, eu joguei lá pra frente. Eu pensei, não vai ser agora, vou investir nesses vidros mais lá pra frente, por causa do orçamento, e vou ir comprar o molho de tomate. E eu gosto de comprar molho de tomate que é só tomate e sal, né? Então eles são mais caros, geralmente. Eu sei, né? Mas pela qualidade de vida, pela saúde de vida, eu sempre invisto nisso. Quando eu cheguei no mercado, sabe aqueles potes de vidro de passata, que é só tomate puro? Que é R$ 24 um vidro desse. Naquele dia eu mostrei para minha mãe, estava 4,30. 4,30 um vidro. E aí tinha aquele e tinha de outros sabores. Aquele era tipo tradicional e os outros eram com temperos e tal. Eu peguei a data, e era italiano. Eu peguei a data de validade, tava tipo para 2026. E a minha mãe sabia que eu tava indo comprar molho de tomate. E naquele momento eu quis chorar. Gente, eu sei que é caro, tá? Um extrato de tomate. Só que assim, eu tô falando de um Eu amo esses vinho. extratos de tomate. Eu tô falando de um vidro grande, né? De um vidro, de um extrato puro, e tava 4,30, sendo que eu pago 3,30 no pote de vidro. Quando eu compro aqueles potes, não sei se você já viu no meu stories, mas eu tenho uns potes com umas tampas que eu faço os xaropes, as conservas, faço os fermentados, né? E eu pago 3,30 naquele pote. Quando tá na promoção. Então eu pensei assim, gente, eu ganhei o pote, tô pagando R$ 1 no molho de tomate. Então tá mais barato. Na minha conta foi isso, tá, gente? Não julguem a forma com que eu faço os cálculos. Mas ali eu senti um cuidado de Deus, porque ali eu ganhei o extrato e o vidro. E não por muito mais do que eu estava disposta a pagar naquele dia. Então são questões assim. O dízimo, ele não é uma troca com Deus, tá? Pelo contrário, o dízimo é uma administração do dinheiro de Deus que ele permite que você faça. Então você não está fazendo escambo com Deus, eu vou te dar o dinheiro. Não, você está seguindo e fazendo uma ordem que Deus te ordena, entende? É diferente. E quando ele fala, faça isso para que tal coisa, aquilo vai acontecer. Se ele disse, vai acontecer. E eu tô te dizendo, ele diz aqui, depois eu procuro e eu coloco nos meus stories qual que é a passagem, mas ele diz aqui, faça o teste. Então, meninas, a Holly aqui nesse livro, ela fez o teste, foi por causa dela, que eu tô aqui sendo a testemunha do dízimo. Eu fiz o teste, a Luara deu mais um testemunho dela. Então, assim, vamos começar a colocar a nossa vida em ordem, seguindo as Sagradas Escrituras. Vamos ordenar a nossa vida para que a gente tenha tempo de descanso. E esse descanso vai ser dado de verdade por ele. A técnica que eu vou ensinar aqui, gente, resolve, funciona de verdade, tá? Existem pessoas que pagam para aprender isso que eu vou ensinar agora, gratuitamente para vocês, porque eu entendo que é de um valor surreal. Como a mãe pode descansar. Então, depois de tudo isso, para você ver que não é mágica, tá? O descanso com o auxílio da indução hipnótica ajuda demais. Mas ele não seria nada se você não ordenasse a sua vida. Compreende isso? Então, aprender a descansar vai passar por isso. E agora eu vou pedir para que vocês, sabendo disso, espero que vocês tenham anotado tudo, tá, gente? E esse anotar tudo não é qual livro comprar, isso aqui eu não quero que isso seja um empecilho pro teu coração, que você se agite, não, ó, esse aqui você já tem em casa, certo?
Bíblia Sagrada. Eu sempre tenho vários, ó. Eu gosto de ler em uma e outra, aqui dependendo da tradução, né? Então, leia. Comece por Gênesis. Comece hoje. E se você não puder ler hoje, escuta, audiolivro. Escuta, de verdade. 5 minutinhos. Tenha contato com a palavra de Deus, para que no momento da tribulação possa vir à memória aquilo que te dá esperança, tá? E aí, depois disso, vamos lá para a técnica. Estão todas prontas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Meninas, nós estamos aqui para atender vocês. E digam se vocês estão gostando. Ó, Sua live animada com 2 bebês. é. Mas é assim, é a realidade, né, gente? Ó, Regra de Vida para a Mãe, A Virtude da Ordem, Francisco Fausto, isso mesmo, já que são os livros que eu indiquei aqui, que foram os que mudaram a minha vida, meu modo de maternar. E vê, eu não li eles lá nos primeiros anos da minha maternidade, né? Eu não sabia nem da existência deles, apesar que alguns deles são bem antigos. Mas tudo acontece no tempo em que tem que acontecer. Vocês que estão ouvindo isso agora, é porque vocês precisam. E eu também, porque eu também estou ouvindo. É porque a gente precisa de ordem. As coisas acontecem na medida que a gente pode cumprir. É por isso que eu não tenho como dar a minha rotina para vocês aplicarem na vida de vocês. É por isso que a Luara não pode passar a rotina dela e falar, faz acontecer aí. É por isso que ela não pode passar a lista de mercado dela, o orçamento dela e falar, olha como dá. Gente, não dá, não vai dar. Dá na vida dela. Dá na minha vida. Ela encontra itens que cabem no orçamento dela quando ela precisa, porque Deus provê, entende? Vocês aqui hoje, resposta de oração de muitas mães. Eu acredito nisso também, viu, Gi? Gi Galvanix. Eu também acredito nisso. Eu acredito nisso porque eu também pedi por isso, sabe? Eu sei que a Luara também pede. A gente é amiga fora aqui das lives, e eu sei que ela também pede a um propósito, né? A um pedido, uma vontade genuína em deixar um legado daquilo que a gente aprendeu, porque nós aprendemos pela graça. Então, mesmo você aí, viu, Gi? A Jaque também, aquilo que você puder ajudar é uma instrução que as mulheres mais velhas guiem as mulheres mais jovens com amor e esperança. Às vezes a gente não recebeu isso, mas nós precisamos estar prontas para entregar isso para as mulheres mais jovens, tá? Boa noite, coloca de novo os livros. Caí de paraquedas e estou amando a live. Seja bem-vinda, viu, Aline? Os livros. Bom, a live vai ficar salva? Vai. Você depois pode voltar à live, mas só para você não ficar curiosa, é A Virtude da Ordem e Regra de Vida para Mães. Mas se você precisar de um livro, é esse aqui, ó. De novo, mais uma vez, começa por esse. Todos eles apontam para o melhor. E o melhor é esse, a nossa intimidade. E aí agora, uma vez que estamos combinadas de que toda a nossa vida precisa ser ordenada para que nós possamos descansar, precisamos trabalhar bem para poder descansar. Deus sempre provê em minha casa também. Nunca deixou de faltar nada dentro de casa. É verdade, Gi. Ele provê mesmo, até os caramelos, até aquilo que é o extra, o algo a mais. Obrigada, Aline. De nada, Aline. Agora, olha só, a técnica. A técnica para você descansar. Então, no mundo material, vamos ordenar nossa vida. Agora, quando nós formos deitar, a gente vai fazer um pequeno exame de consciência. Como se fosse assim, um minuto da nossa morte. Tá, gente, pode parecer terrível, mas é, um minuto da nossa morte. Nesse dia, eu fiz o que eu deveria ter feito, e aí você vai pensar se você deu, né? Qual é a justiça? Qual é a virtude da justiça? Eu dei a cada um aquilo que era devido, eu dei a devida atenção à minha casa, ao meu marido, aos meus filhos, ao meu trabalho? Tá? Então você vai ver se você fez isso acontecer. E aí, se eu não fiz, eu me arrependo disso? Por quê? Então a gente precisa entender, eu me arrependo ou não me arrependo? A gente precisa fazer esse exame de consciência para saber se como a gente vai sair disso melhor, tá? Então ali você apaga, você coloca assim na caixinha do concluído, sabe? Esse exame de consciência você pode fazer sentada ou em pé. Eu indico com a ajuda de papel e caneta, né? Papel e caneta para o lápis, enfim, para você visualizar aquilo que você está dizendo. Se você puder depois ler em voz alta, vai fazer com que você escute, tá? Eu não fiz tudo que eu deveria ter feito. Hoje eu deixei de lavar a roupa que eu falei que ia lavar.
Por que que eu não fiz isso? Foi por preguiça? Foi por falta de tempo? Eu não consegui ordenar bem meu dia? Será que o bebê que estava precisando de colo estava com febre? Então, existem motivos que são justos que você deixe a roupa de lado. E existem motivos que não são justos. Você precisa entender se você está fazendo o melhor para que você descanse. Senão, você não vai ter tempo de descansar. Porque só descansa bem quem trabalha bem. Se nós não trabalharmos bem, nós nunca iremos descansar, ok? Então é isso. Finalizou o dia com aquele pequeno exame de consciência. Boa noite, amor, né? Fique disponível para o seu marido. Essa é uma das questões que a Roli coloca aqui. Sempre a tua prioridade deve ser o teu marido em detrimento dos filhos. Sim. Só que para que você faça isso, teus filhos têm que estar dormindo. Então, ó, comprem os cursos da Luara. Faça isso acontecer para vocês poderem ficar disponível para o marido a partir de que horas, Luara? 8 ou 9? É, 8 horas, no máximo Vocês já 9. No pensaram máximo nisso, meu 9. povo? Vocês acham que a gente É faz muito. menino como? E assim, os hormônios ajudam, né? A melatonina ajuda as crianças a dormirem até as 9. Aqui hoje foi atípico, saiu da rotina, meu esposo foi no grupo de oração. Aí os bebês estão doentes, mas aqui eu faço o máximo para que eles estejam dormindo até as 9. Porque eu sei que o que vai acontecer? A melatonina vai ajudar eles a adormecerem. Porque o bebê, a criança que não adormece até as 9, ela vai dormir depois só até as 10, ela vai dormir às 10. Se não dormir às 10, vai dormir meia-noite. Não dormir meia-noite, vai dormir 2 da manhã. Porque vai tendo pico do hormônio do sono. Vai sendo assim a cada 2 horas. E tanto na gente quanto no bebê. Então, se a gente não pega essa janela de oportunidade no sono, aí não dorme cedo. E é com rotina, né? Como isso que a gente falou hoje, anotando. Eu até lembrei que eu atendi 2 mães na consultoria de sono hoje. Pensa como eu tô cansada. E aí eu Sim. atendi essa. Ainda bem que você deu a aula pra gente aqui. Que E aí, bom! e Uma aí providência para te ajudar a descansar melhor ainda. é sempre isso, né? É como que fala? O cansaço de cansa outros, né? Voltou? Travou para mim. Fala de novo, Luara, a frase. O cansaço é como que é uma frase que as pessoas costumam falar. É o cansaço de alguém sempre vai descansar outra pessoa, né? É Sim, sempre esse assim. trabalho, esse exercício, claro, você trabalhou, você se cansou, mas tem mães descansando E agora aí, por como causa do você também, ensinamento. você que deu aula pra gente, eu pude descansar mais também, Sim, entendeu? e É o agora você vai cansaço de descansar um. melhor ainda. Que eu vou ensinar para vocês, gente. Ó, quem tá aqui, fica aqui. Se tiver fone de ouvido, coloca, porque agora a gente vai para os finalmente. Então, você serviu bem o seu dia, você ordenou o seu dia. Ai, meu Deus, é muita coisa. Gente, não é. Lembra? Primeiro passo, dobra teu joelho hoje mesmo, se você puder, e fala: Senhor, o Senhor disse que daria sabedoria a todo aquele que pediu. Eu tô aqui pedindo. Se eu nunca pedi do jeito certo, me ensina a pedir do jeito certo. Mas agora eu tô pedindo assim: Senhor, me dá sabedoria. E nesse momento eu peço para mim e para você que o espírito de sabedoria se derrame sobre nós. Aquelas que desejarem, aquelas que quiserem, abram as mãos e falam: Senhor, eu quero. Eu quero essa sabedoria na minha vida. Eu preciso gerenciar a minha família, a minha casa, os meus estudos. Que o Senhor me ordene, Senhor, da tua ordem. Eu quero que venha até mim aquilo que o Senhor planejou que eu seja. Se eu estou em algum ponto me perdendo, saindo fora do percurso, olhando para outras coisas, Senhor, me ordena a ser aquilo que o Senhor quer, porque eu sei que é o melhor para mim e para os teus, que também são meus. Senhor, coloca no meu coração o desejo de santidade. É isso que vai me atrair cada vez mais a ti. Dá esse acesso de intimidade, Senhor. Faz o meu anjo da guarda trabalhar um pouco mais. Dá aí a ordem. O anjo da guarda ele foi feito, gente. O anjo da guarda foi criado para nos servir e ele é o mensageiro de Deus. Você já chamou teu anjo da guarda para te acordar de manhã, para você levantar cedo? Faz o teste aí, gente. Ele é mais fiel que o celular. Ele vai te acordar. Então, ordene a sua vida. Senhor, obrigado. Vamos receber, vamos agradecer como se já tivéssemos recebido. E amanhã, hoje mesmo, você já vai colocar isso aqui em prática. Ordenar a vida para podermos descansar, trabalhar bem. O seu dia, menina, vai ser trabalhado, mas você vai descansar. Falo para mim e para você, Luara, também, para quem mais estiver aqui ouvindo. Você vai trabalhar, mas você vai descansar, tá? E como a gente vai fazer isso? Exame de consciência, fechei toda a minha janela daquilo que eu preciso fazer hoje e amanhã, e aí nós vamos nos deitar. Aquelas que puderem, respirem aí profundamente o ar pelo nariz. Imagina que você vai fazer isso deitada antes de dormir, mas você pode fazer isso também durante o dia, um exercício, se reclina, se encosta aí, porque a gente vai fechar o olho.
Então, inspira simplesmente por você fazer esse processo que é fisiológico, vai respirando aí na medida que for confortável para você, preenchendo todo o teu pulmão, vai permitindo que o ar, né, ele vai entrando. Você vai fazer esse exercício deitada na sua cama. E aí depois a gente vai começar pelo seguinte, eu quero que você comece a perceber cada músculo que faz com que os seus olhos abrem e fechem aí ao redor dos teus olhos. Simplesmente isso. Perceba. Se eu precisasse abrir os meus olhos agora, quais músculos eu precisaria mover? Então você vai tomando consciência e agora você simplesmente relaxa. Desliga cada um deles. Faz isso acontecer. Você vai perceber que só o fato de você desejar que isso aconteça já traz um relaxamento para a tua pálpebra, né, que é a região aqui dos olhos. Isso também já relaxa a sua testa. Você vai como que desligando cada músculo. Agora eu quero que você dê uma cor e uma luz para esse relaxamento aí ao redor dos teus olhos. A cor que para você mais representa o relaxamento. Faça com que essa luz agora ela caminhe pelo teu rosto, como se ela fosse iluminando. E à medida que ela vai iluminando, isso tudo, gente, são linguagem. A linguagem vai chegando ao nosso cérebro. À medida que a gente vai querendo e seguindo as instruções, nosso cérebro entende, ele é muito rápido e inteligente. Então faz isso acontecer. Vai imaginando, visualizando como que teu corpo todo se iluminasse por essa luz. Essa luz que vai indo do topo da tua cabeça até a ponta dos pés. E à medida que você vai falando, né? Eu vou falando, mas você vai repetindo depois nesse exercício, né? Agora, mentalmente, óbvio, eu vou relaxar aqui os músculos da minha boca, pescoço, dá uma atenção visual mesmo, né? Imagina essa luz ficando mais forte, os ombros, os braços. E à medida que você respira, permaneça naquela respiração profunda. Essa luz se intensifica, o corpo relaxa ainda mais. Gente, é muito gostoso. Tem gente que não relaxa assim de forma consciente nunca, porque não aprendeu. É como se o seu corpo pudesse ficar mais leve. Algumas até percebem o corpo mais pesado, né? Então cada uma vai perceber de uma forma esse relaxamento. A forma que você perceber é a forma correta. Tô quase Então, dormindo aqui. você vai soltando o corpo. Esse é o início da técnica, tá? Então eu vou prosseguir daqui, tá, Laura? Você vai respirando. Você vai sentindo o seu corpo mais leve ou mais pesado, a forma que você sentir é a forma ideal. E esse caminho mental você pode fazer todas as noites antes de dormir. Você simplesmente se coloca nesse estado com essa luz. O que eu faço quando eu quero dormir rápido? Eu faço esse exercício e aí eu cumulo ele com uma visita a um jardim. Eu me coloco nesse jardim, às vezes eu me coloco deitada na grama, um lugar seguro, tranquilo, agradável. Nesse lugar, às vezes, eu tenho uma conversa com Jesus. Nesse lugar, às vezes, eu vejo meu anjo da guarda, eu peço luzes para o dia seguinte. Às vezes, eu convoco os anjos da guarda dos meus filhos. Esse é um mecanismo de uma oração ativa, vocês entendem? Vocês vão entender a oração com a visualização. E porque esse mundo ele é real, esse mundo espiritual, nesse momento é um acesso que você dá à espiritualidade, e eu não falo qualquer espiritualidade, é ao próprio Deus. Senhor, estou aqui. Obrigado por essa noite de sono, esse descanso. E, gente, às vezes eu não termino a minha oração, eu apago. Mas eu apago nesse lugar. Você se direciona para um lugar, entende? Um lugar melhor, um lugar de restauração, um lugar onde você vai ter todos os teus tecidos. Somente esse relaxamento vê, não associado à espiritualidade, mas somente esse relaxamento já é comprovado cientificamente que ele faz com que os teus tecidos, aquelas que conseguem ficar nesse estado de relaxamento, deixa aqui se você fez o exercício junto e se você sentiu o relaxamento. A Luara já vai dar o testemunho dela aqui. Eu, Como é que foi aí, Luara? eu senti, eu relaxei. É muito Gostei muito. gostoso. E quanto Uhum. mais você faz esse exercício, mais você fica craque nele, é mais rápido. Essa luz que vem e apaga, eu acho que os homens, eles já nascem com isso de fábrica, porque é basicamente isso, eles deitam e apagam, né? Olha lá, sim, muito bem, que bom, Gi, que você fez o exercício. E a gente não sabe como fazer, a gente ainda fica com aquela sensação de leveza, né? E ainda mais quando a gente alia essa técnica do corpo, que o corpo físico é criatura. Ó, estou quase saindo da live para dormir mesmo. Que bom, vai te ajudar muito.
A gente às vezes não sabe como descansar. Essa é uma técnica. Eu estou dando a sugestão de você aliar essa técnica a um exame de consciência e depois para que você vá num lugar de encontro com aquele que é, tá? Às vezes é só para estar na presença. Se você tem a imaginação, às vezes um lugar gostoso que você gosta de visitar, talvez uma capela de adoração perpétua. Talvez até mesmo a sala da casa da tua mãe, de repente, que tenha lá um lugar onde você costumava orar. Você pode visitar vários lugares antes de dormir. O problema é que a gente sempre está voltada a visitar problema. O que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu tenho que fazer amanhã. Aí você revive aquele dia de novo. Aí você relembra aquela. Poxa vida, vem bem nessa hora a resposta que você não deu para aquela pessoa chata, né? Bem nessa hora, nossa, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo. Aí você começa a relembrar, reviver coisas que não é a hora. A hora do descanso da mãe é a hora que você tem que se restaurar. E como eu ia dizendo, essa técnica já foi comprovada cientificamente, lembrando, tirando a parte da espiritualidade, que só a técnica você consegue restaurar os teus tecidos físicos 20% mais rápido. Ou seja, imagina assim, uma pessoa que teve o rompimento dos ligamentos do joelho e tá lá na recuperação. Se ela ia levar 10 dias para estar 100%, se ela faz essa técnica, 20% é 8 dias. Em 8 dias, todos os tecidos estão bons, entende? Ela tem uma recuperação mais rápida. Por quê? Porque existe toda uma questão hormonal de você baixar o nível de cortisol, de você ir desligando ali essa agitação que a gente tem mental, ela reflete nos nossos tecidos físicos. Às vezes, aquela tensão, você pode não perceber. Mas vê, quem tem enxaqueca com aura, geralmente tem algum problema que não está resolvido. E aí você fica apertando, estreitando os dentes, e isso dá gatilho para dor de cabeça. A maioria das pessoas que tem dor de cabeça e enxaqueca com aura, eu tive isso por muito tempo, não aprendi a relaxar os músculos. E quando eu aprendi a relaxar os músculos, eu entendi que eles se estreitavam ao ponto de quebrar dente, gente. Eu tenho dentes que foram trincados. Imagina a força que eu colocava aqui. Sem perceber, é inconsciente. Mas quando você começa a fazer esses exercícios de relaxamento, você começa a perceber que às vezes um pensamento ele pode gerar um gatilho pro teu corpo como esse. Às vezes tem gente que trava a coluna. Tem gente que passa por um nervoso e come, ó, eu aperto os dentes. Exato, porque você ainda não teve esse momento de consciência, mas você vai ter, viu, Jaque? Nossa, Começa a fazer Val, esse deixa eu te exercício. falar. Hoje, isso que você falou veio muito de encontro com a mãe que eu atendi hoje. Ela, no pós-parto dela, ela passou, na consultoria de sono, né? Ela passou por um nível de estresse tão grande que ela teve uma paralisia facial. Ela ficou com uma doença, né? Que aquele estresse que ela teve foi tanto que criou um cisto aqui atrás da cabeça que paralisou metade do rosto dela. Ela teve que ficar 5 meses fazendo fisioterapia e em tratamento neurológico, tomando muitos remédios. Ela tomava assim, uns 15 comprimidos de corticoide, um monte de remédio lá. Ela me contou que isso até prejudicou o primeiro filho dela. Sim. Por causa desse estresse que ela passou no pós-parto, deu uma paralisia no rosto. Demais. Eu fiquei Infelizmente, impressionada. aí que a gente vê, né? Eu sempre indico o perfil da doutora Bianca porque ela tem esse olhar integral. Eu não sei quem atendeu essa mãe, eu não conheço a história dessa mãe, mas você falando, né? A solução sempre da medicina, ela acaba sendo mais de medicar e É, remediar do que de tratar. Se teve um gatilho emocional, gente, eu tenho um laudo, tá? Um laudo, uma indicação médica para fazer aquela cirurgia da ATM. Eu tava travada. Eu até apareci aqui algum tempo atrás, tava torto assim, ó. Eu não conseguia abrir, ainda tava torto. E aí ele falou, olha, desde quando você tem isso e tal, ele puxou meu histórico e ele disse, bom, dessa vez não tenho o que fazer, você travou, você vai precisar. E aí tinha uma cirurgia que eles tiram, eles lavam, não sei como é que funciona, né? Tem como se fosse um disquinho aqui. E aí ele injeta o ácido hialurônico e você tem que ficar repondo e tal. E aí eu pensei assim, eu não vou fazer isso. Eu sou formada, né? Eu sou uma hipnoterapeuta, eu vou fazer em mim esse negócio. Eu tenho que entender o que que isso ocasionou. E eu fiz uma auto-hipnose nessa época para resgatar. E tinha um gatilho emocional muito forte que eu precisei resolver. Sabe como a gente resolve o gatilho emocional? Eu vou dar a dica aqui para vocês.
Em última análise, é com o perdão, tá, gente? Se algum dia vocês tiverem mais curiosidade sobre isso lá, me perguntem lá no meu perfil, não é o foco aqui. Mas, resumindo, é o perdão. O problema é que a gente não sabe a quem direcionar o perdão. Às vezes o perdão é direcionado a nós, à situação, é como se aquela verdadeira imagem do problema que está causando, ela fosse suprimida. O nosso cérebro trabalha no sentido de luta ou fuga. Então, aquilo que ele não consegue lutar, ele vai fugir. E às vezes ele foge tirando a imagem, tirando a cena. Sabe, como uma pancada de carro que você, segundos antes, você apaga e aparece no hospital. Vocês já devem ter visto os relatos assim, porque o nosso cérebro ele é inteligente, ele quer nos preservar, ele desliga. Então, às vezes, diante de uma situação que você não consegue resolver, ele desliga, ele não resolve. Mas aí vem os gatilhos no corpo para mostrar que existe algo errado. E aí você Sim. tem dois caminhos. Ou você soluciona o problema, ou você remedia. E talvez essa mãe ficou ali 5 meses remediando. Espero que ela esteja bem. Mas diga para ela assistir a live aqui, para ela ver que existe essa técnica. Ó, uma das questões agora para quem tem ATM, né? Quem dá o estreitamento dos dentes, eu vou falar especialmente aqui quem foi que disse, ó, a Jaque. Um lápis. Quando você estiver sentindo, né, dor aqui ou gatilho, pega um lápis e coloca entre os dentes, ó. Coloca entre os dentes e só deixa ele ali. Isso já vai tanto relaxar o músculo, como você vai perceber. Você vai morder esse lápis, menina. A gente não tem treinamento. Assim, eu já quebrei lápis nesses exercícios, eu achando que eu tava super arrasando, tirava meus dentes fincados aqui. Teve um que eu mordi, porque é inconsciente. É aquele sinal vermelho que fica, eu tenho que Hoje pode resolver isso. sair, tá? Você já tá no sorteio, sim. Ah, Vou aqui. fazer o das outras lives ainda. Não por isso, viu, Gi? E aí você fica com aquele gatilho mental e você não consegue descansar, tá? Então, essa técnica, ela é muito mais importante porque aqui vocês não estão aprendendo a técnica sozinha para depois dar glórias pro corpo que eu consigo, eu vou, eu quero, eu posso. Não, nós estamos aqui nos colocando debaixo de uma ordem divina. Deus, o Criador, nos deu esse corpo, ele funciona de determinada forma, ele tem sim respostas como essa de gatilhos, né, que vêm de doenças psicossomáticas, mas existe um meio de resolver e outro de remediar. Vamos escolher pelo melhor? Vamos resolver? Vamos buscar o que precisa ser buscado? E esse itinerário, gente, de ordenar a vida e fazer esse exame de consciência já vai te dar muito descanso, tá? Eu espero que não tenha ficado pesado. Se você saiu daqui pensando, eu tenho que comprar livro, eu tenho que. Tá errado. Volta essa live e assiste de novo. Eu quero te ajudar de um jeito fácil. É papel e caneta, Deus no centro. Qual o momento que nós vamos ter junto, Deus? E depois, o que eu tenho que fazer? Uma listinha ali, ó. 7 coisas no dia. Divide 3 de manhã, 3 de tarde, uma de noite, entende? Coisas fáceis, possíveis. E a última delas é o exame de consciência, e aí você faz esse relaxamento. E boa noite de descanso. Pode usar isso também durante a tarde, quando você tiver uma oportunidade. As mães puérperas, né, que tem que dormir enquanto o bebê dorme, ficam no Instagram. Faz essa técnica aqui e dá uma relaxada, uma desligada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, meninas. Você também, Luara. Ah, eu amei. E é isso, gente. Amei saber essa técnica, Val. Muito, muito, muito rica. Realmente trazer a consciência, né, ali pra gente, pra conseguir relaxar e não ficar pensando em todo o resto. Mas o que eu achei mais interessante é que a gente tem que antes fazer esse exame de consciência e também escrever, né, tudo que tem que ser feito no outro dia. Aí a gente consegue relaxar de verdade e conseguir adormecer com facilidade. Sim, Muito obrigada, Val, de por tanta nada. riqueza, né? Ah, eu tô Tanta muito riqueza que feliz. você sempre compartilha. Acho que a nossa última live deve fazer um ano, né? Eu não lembro, mas faz um tempão, né? Acho que eu não sei se a gente tava grávida ou não no A início da última gravidez. foi você que fez pra mim pro curso do parto sem dor. Teve uma questão lá que você fez uma Ai, é do live pro sono. sono. É. Verdade. Mas a gente. Ah, mas muito Ai, obrigada, eu amo Val. nossas lives. Muito. É, daqui a pouco vira um curso. Assim, daqui a pouco Muito vira. obrigada, Val. Deus abençoe muito. Agora a gente já sabe como descansar com mais. Descansar da forma certa, né? Realmente Sim. descansar e Uma não das dormir técnicas é ali essa. cheio de coisa na cabeça. Exato. Então é isso, meninas. Obrigada para aquelas que ficaram até o final. Você que pegou aqui
esse momento de relaxamento. Espero que sua noite de sono hoje já seja muito melhor. Obrigado, Lara, pelo convite. Estou sempre disponível a vocês, meninas. E é isso. Espero Muito que todas obrigada, descansem gente. bem Muito hoje. obrigada. Então, aí depois... Ah, eu tirar o print aqui de quem ficou, que aí eu tiro... a gente faz o sorteio, né? Do livro. Mas é isso. Certo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E quem não tá inscrito na jornada ainda, que a gente vai ter essa série de lives, se inscreve lá no meu link da bio. Tem o link para você entrar na jornada. E amanhã a gente tem live de novo. Tá muito rico o conteúdo. Muito obrigada, gente. Tchau, Obrigada. Val. Tchau, tchau. Tchau.